ao vivo. Só que agora eu não estou tendo retorno. Pronto, eu acho que eu estou tendo retorno. Eu acho que sim. Bom, alguém aí pode me dar um oi para mim? Assim. Ok, gente. Graça e paz, eleitos. Melhor noite a todos. Mais uma vez, né? Eu estou aqui para falar um pouco sobre a graça de Deus. Sobre a graça de Deus. Para todos aqueles que estão, né? À escuta dessa live. Queridos, é com muita alegria, com muita satisfação que retorno mais uma vez para falar sobre a graça de Deus. Eu quero ler aqui no livro de Tito, Elias Paulo, graça e paz, Daniel Esther Silva, graça e paz amada. Quero ler aqui no livro de Tito, capítulo 1, versículo 9, né? Que fala sobre... O título dessa mensagem hoje será Os profanadores religiosos. Amém, amados? Os profanadores religiosos. Esse é o título de hoje, né? Chagas Bezerra, bem-vindo, irmão Chagas Bezerra. Então, vamos lá, amados. Título, capítulo 1 e versículo 9. Deve-se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensino. Aqui em Tito está falando, amados, a respeito dos profanadores, dos religiosos. Os religiosos que já existiam, né, naquela época lá, né, quando a igreja primitiva, né, estava já existindo, quando o evangelho da graça, né, Valdeci, bem-vinda, amada, o evangelho da graça já estava sendo né, anunciado. Então nós sabemos que desde o início já existia já os profanadores, né, religiosos. Então como que eles deviam ser, né? Silvia Souza, bem-vinda, amada, a nossa live. Então o que acontece, amados? Como aqui está falando, o título escreve dizendo, deve-se manter firme na mensagem que merece confiança. É como hoje, né? Nos dias atuais mesmo. E os mesmos religiosos daquela época lá, são os mesmos religiosos de hoje, né? Os mesmos. Que eles se mantêm firmes, né? Na mensagem deles, né? Mostrando firmeza que eles permanecem na verdade e tentando mostrar para os outros o erro daquelas pessoas que não concordam com o ensinamento deles. Então, amados, o que acontece? Quando nós, da graça de Deus, fomos levantados, né? Fomos levantados para levarmos o evangelho da graça,
Levarmos o Evangelho da Graça parece até uma brincadeira. O Evangelho da Graça que nós estamos levando ainda é para os judeus. Como assim? Porque a nossa geração não é de gentios, né? O povo gentílico. Mas o que acontece é porque o sistema religioso, ele está judaizado. E toda a mensagem que o sistema religioso traz para os seus fiéis é o judaísmo. Então, como está aqui em Tito, capítulo 1 e 9, diz assim, deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar os outros com verdadeiros ensinos e também mostrar o erro dos que são contra esses ensinos, né? Denise, seja bem-vinda. Silene Almeida, seja bem-vinda à nossa live. Jorge Castro, seja bem-vinda, amado. Então, vamos lá. Título 1, capítulo 1, versículo 10. Diz assim, pois existem muitos, principalmente os que vivem do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com suas tolices. E o versículo 11 fala assim, é preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Tá vendo, amados? Gilmar Padilha, bem-vindo, amado. Tá vendo aqui? Isso daqui, o que está sendo? Essa leitura está sendo para nós hoje? Já está sendo já lá no início lá, para eles. Tito escreveu, falando as mesmas coisas que estão acontecendo hoje, nos dias atuais. Exatamente igual. Por que exatamente igual? Porque aquele povo judeu que estava trazendo a graça para aquele povo judeu, e hoje nós, da graça de Deus, que estamos anunciando o mesmo evangelho de Paulo, né? Que Deus revelou a Paulo para alcançar os gentílicos e ser passado para nós os gentílicos, nós estamos levando o mesmo evangelho para essas pessoas que estão judaizadas, de igual modo aquele povo lá. Já Tito já estava escrevendo. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo. Aqueles que Paulo estava alcançando para a graça de Deus, que estava vindo do judaísmo, né? Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros. Tá vendo, amados? Depois, quem é que leva o nome de revoltados? Somos nós, da graça de Deus, que estamos trazendo o verdadeiro evangelho de Cristo, né? E eles já estavam revoltados. Veja só, que são revoltados e enganam os outros com suas tolices. O versículo 11 do capítulo 1 de Tito, ele está dizendo assim, é preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. O que está acontecendo hoje? Cristina Silva, seja bem-vinda, amada. O que está acontecendo hoje no nosso meio? Esse evangelho que está sendo pregado aí no sistema religioso, vergonhosamente, nós vemos na internet, colocado na internet, aquelas pessoas que estão naquelas instituições religiosas fazendo todo tipo de absurdo,
aqueles tipos de rituais, aqueles tipos dentro da igreja, coisas absurdas que não dá nem para ver. Então, como é que o sistema religioso não consegue ver que não tem nada a ver com Deus, essas coisas vergonhosas que está acontecendo dentro das instituições religiosas? Como que eles não conseguem ver? Porque são os mesmos povo judaizados. São gentílicos, mas estão judaizados seguindo o judaísmo. É por isso que nós que estamos em graça, né? Nós não podemos cessar de falar sobre a graça de Deus. Vamos falar todos os dias, porque as redes sociais foi um canal que Deus, uma exceção que Deus abriu para nós nas redes sociais para levarmos o evangelho, o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Para quem? Para as pessoas que estão judaizadas. As pessoas estão judaizadas e não conseguem entender o verdadeiro evangelho da graça de Deus. E muitas coisas absurdas acontecendo dentro das instituições religiosas, e as pessoas estão os seus olhos estão vendados, porque o véu da lei ainda não foi tirado, sendo que nós que estamos em graça, servindo a Deus na graça de Deus, o véu já foi tirado. Por isso nós conseguimos ver claramente a palavra como ela é. Natalino da Borda, seja bem-vindo, amado. Anne Pereira, bem-vinda à nossa live. Então, amados, aqui está falando com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Ai, irmã, mas as igrejas, as instituições religiosas precisam disso e precisa daquilo. Quem é a verdadeira igreja? Não somos nós? Nós somos o verdadeiro templo, o templo vivo de Deus. Portanto, quem precisa disso ou daquilo somos nós. Nós precisamos disso ou daquilo. E não os templos mortos. E não os templos mortos. Os templos mortos não precisam de nada. Mas com isso, eles estão fazendo coisas vergonhosas, com fins de ganharem dinheiro, de arrecadação, de arrecadarem granas para os seus bolsos. Título, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Tá vendo, amado? O título já escreveu isso. Ah, mas esse pessoal da graça só agora que vieram surgir, né? Que nós somos um evangelho novo. Não, amados. O evangelho da graça de Deus é o verdadeiro evangelho já trazido pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. E quantos aí estão se intitulando apóstolos? Mas eu afirmo biblicamente que o único apóstolo dos gentios é Paulo. Porque Paulo foi o único apóstolo que foi chamado pelo próprio Deus. Paulo foi escolhido a irmã Ayla, seja bem-vinda. Irmão Ademilson, bem-vindo. Irmão Auro Filho, bem-vindo, amado. Então, o que acontece? Nós somos a verdadeira igreja de Deus. Nós que estamos em graça, servindo a Deus em espírito e em verdade. Nós somos a verdadeira igreja de Deus porque estamos dentro da palavra. Aí o sistema religioso vem e fala assim: não, eles são hereges. Como hereges se nós estamos dentro da palavra? Agora eu faço um desafio aos teólogos que ensinam dizendo que o templo, os templos têm que ser erguidos, tem que ser levantado, que para buscar a Deus tem que ir num templo,
aonde nós não precisamos buscar mais a Deus, porque Deus já nos buscou e Ele já fez morada em nós. Nós somos a morada de Deus, o templo vivo do Eterno, somos nós. Então não precisamos de templos mais. Por que não? Porque Jesus mandou derrubar os templos, que Ele edificaria a sua igreja em nós. Mas nós, hoje, nas instituições religiosas, os supostos pastores dizem assim, nas suas supostas igrejas: ah, está acontecendo aí um povo que estão empregando pela internet, que estão sendo hereges, mas eu faço um desafio a esse povo vir nas telinhas e nos provar biblicamente que nós estamos errados. Venha nas telinhas e nos enfrente e prove biblicamente que nós estamos errados, porque nós estamos levando o verdadeiro evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho do Eterno. Evangelho tal que foi iniciado por Paulo. Paulo iniciou esse evangelho lá na igreja primitiva. Porque quando Deus chamou, separou Paulo para trazer o evangelho para os gentios, né? Então o que Deus falou? Ele é o meu escolhido para levar o evangelho aos judeus e também aos gentílicos. Porque até então o povo gentílico estava fora. O povo gentílico estava fora do plano de Deus. O povo gentílico não era contado na lei. Ficamos de fora da lei judaica. E hoje os supostos pastores, os teólogos estão aí torcendo a palavra de Deus, trazendo o evangelho judaico, judaizando o povo, trazendo o evangelho da circuncisão, quando nós sabemos que nós somos o povo incircunciso, alcançado pela morte de Cristo lá na cruz do Calvário. Cristo Jesus nos deu o direito, também nos adotou como filhos. Aqui fala assim: e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Tá vendo, amados? Param de dar, esse povo religioso, pare de dar atenção para as pessoas que estão rejeitando a verdade. Nós que servimos a Deus em graça, estamos nas redes sociais levando o evangelho verdadeiro, porque dentro das instituições religiosas nós não podíamos falar as verdades bíblicas. Eu vim dos tempos religiosos, aonde eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a descobrir as verdades bíblicas e comecei a falar dentro dos templos religiosos sobre as verdades bíblicas. E eu não fui aceita dentro dos templos religiosos, porque eu estava dentro da Bíblia. Nós, os eleitos do Eterno, estamos dentro da Bíblia. O sistema religioso está fora da Bíblia, totalmente, completamente fora. Vamos ler aqui. E pare de dar atenção a histórias inventadas por judeus, a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Tito, capítulo 1 e versículo 14. O versículo 15 fala assim: tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente, a consciência deles estão sujas. Tá vendo, irmãos? Andréa Silva, da Silva, bem-vinda, amada, à nossa live. Tá vendo? A consciência deles estão sujas. A mente deles, do povo, das instituições religiosas, estão corrompidas. Porque eles não conseguem, eles leem a Bíblia, mas eles não conseguem entender. Há uns dias aí atrás veio aqui na minha casa um teólogo, o qual é professor da escola bíblica dominical aqui do bairro, desse bairro aqui,
do bairro, esse bairro é Plano da Serra, Açailândia, Maranhão. Eu estou falando diretamente do Plano da Serra, Açailândia, Maranhão. E eu chamei esse teólogo para vir fazer uns estudos juntamente para nós estudarmos juntos. E ele falou, mas é tão difícil, é tão complicado, aí para entrar nós temos que entrar fundo. Gente, a palavra de Deus ela é tão simples para entender. E eles colocam como uma coisa do outro mundo. Por que que isso acontece no meio do sistema religioso? É porque através da teologia eles conseguem ganhar muito dinheiro. Eles conseguem arrecadar muita grana. Por esse motivo, eles começam a torcer a palavra e levar falsos ensinamentos nas teologias deles. Para quê? Para alcançarem dinheiro, para conseguirem grana com a obra, dizendo eles, que de Deus. Porque a obra de Deus, Carlos Santo, bem-vindo, amado. Porque a obra de Deus já foi feita lá na cruz do Calvário. Nós, quem somos nós para fazer a obra de Deus? A obra de Deus foi feita, foi consumada. Cristo falou, tudo consumado, lá na cruz do Calvário. Irmã, mas então por que você está na internet então pregando? Porque estou anunciando o Evangelho da Graça, que é o verdadeiro evangelho, é o verdadeiro evangelho da graça de Deus, é o verdadeiro evangelho para alcançar o povo gentílico e não judeus. Chega de judaísmo. Vamos falar sobre a graça de Deus revelada a Paulo, gente. Para alcançarmos pessoas que estão dentro do sistema religioso com a mente cauterizada. E eles precisam tirar o véu para que eles possam ver, assim como nós conseguimos ver. Adriana Neves, bem-vinda, amada, à nossa live. Vamos ver aqui, Atos capítulo 10, versículo 13. Então Pedro ouviu uma voz que dizia, Pedro, levanta-se, mate e coma. Pedro respondeu, de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou imunda. Tá vendo? Aqui o próprio Deus, no judaísmo, falou a Pedro. E Pedro rejeitou de ouvir. Jorge Valente, bem-vinda, amada, à nossa live. E Pedro rejeitou de fazer a vontade de Deus, porque ele estava com a mente cauterizada pelo sistema religioso que era do judaísmo. O judaísmo, ele estava afundado até o pescoço no judaísmo. Então o próprio Deus falou para Pedro, coma, mata e come. Ele falou, de maneira alguma, a lei não me permite. E de igual modo está acontecendo hoje nos dias atuais. Nós estamos levando a palavra verdadeira da graça de Deus e o sistema religioso, mesmo Deus falando através dos seus eleitos nas redes sociais, eles dizem assim, de maneira alguma, eu vou fazer o que o meu pastor manda. Da mesma forma que aquele povo judeus, eles obedeciam somente a Moisés, assim também o povo, os gentílicos que acham que é judeus, que estão dentro dessas instituições religiosas, elas estão apenas obedecendo o que os seus líderes religiosos lhe ensinam, mas eles não têm nem a curiosidade de estudar a Bíblia, para saber se nós que estamos servindo a Deus em espírito e em verdade, estamos falando as verdades bíblicas. Há uns dias atrás, há uns meses atrás, eu estava conversando com uma pessoa que mora numa capital, que eu não vou citar o nome, e aquela pessoa, ela faz parte de uma instituição, a Assembleia de Deus. Então eu colocava no Zap, eu colocava várias coisas, eu colocava no PV dela várias coisas sobre a graça de Deus. E ela simplesmente excluía, né? Ela simplesmente excluía. E eu falava assim, leia na Bíblia, tal. E ela falava assim, não,
Eu sou líder do ciclo de oração. Vou falar o nome do lugar, Goiânia. Em Goiânia. E eu cuido de 300 mulheres. E eu não tenho tempo para estudar a Bíblia. Veja só, amados. A que situação o sistema religioso se encontra. Uma mulher líder de uma sede em Goiânia, ela não tem tempo para estudar a Bíblia. E o que é que ela então, como ela cuida dessas 300 mulheres sem estudar a Bíblia? Tá vendo aí como é que o sistema religioso está quebrado? Porque eles não estudam a Bíblia. Eles fazem o que? Eles fazem os cursinhos, os cursos de teologia e aquelas pastas, né? Dos cursos de teologia, ele já aplica para os seus seguidores, e assim eles vão levando o povo, sempre envolvendo o povo na mentira. Sempre levando o povo na mentira. Por que, amados? Levando, porque não tem tempo, dizem que não pode ler a Bíblia. Enquanto o sistema religioso não estudar a Bíblia, não pode ser aberto os seus olhos, o entendimento dos seus olhos não vai ser aberto. Porque vão continuar no judaísmo e seguindo homens aqui da terra com seus ensinos errantes. Lamento. Então o que acontece? Deus disse assim, para quê? Levanta, Pedro, mate e coma. Pedro respondeu, de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei condena, suja ou impura. Quer dizer, o importante para o sistema religioso é a religião deles. Então, eles não podem fazer as coisas que a igreja proíbe. Entende? Aqui no Plano da Serra, eu já fiz algumas reuniões, né? Já fiz algumas reuniões, mas pessoas que se interessou pelas reuniões foram barradas pelos supostos pastores, porque nós sabemos que o verdadeiro pastor é Cristo. Ele é o verdadeiro pastor. João 10:10. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Então, o que acontece, amados? Acontece exatamente com o sistema religioso que está judaizado, o mesmo que aconteceu com Pedro. Mesmo o próprio Deus revelando para ele comer, ele falou que não comia porque aquilo era imundo, aquela comida. E Deus autorizava a comer. Dessa mesma forma, o sistema religioso está caminhando, sem direção, sem Bíblia, porque eu desafio aos teólogos, aos líderes religiosos, me mostrar a Bíblia nas telinhas, assim como nós mostramos. Eu desafio. A religião querendo profanar o templo. Onde está o templo hoje? O que é hoje para Deus o templo que ele habita? Nesse caso, a própria religião está profanando o templo, o verdadeiro templo de Deus que somos nós, aonde Deus habita. 1 Coríntios 13:16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Muitas vezes eu pergunto a algumas amadas irmãs que estão no sistema religioso, quem é o templo de Deus? É você ou é o prédio? E a certa pessoa me responde assim, é nós somos o templo. Eu falei sim, se nós somos o templo, então por que colocar um templo falso no lugar do templo verdadeiro? Então essas pessoas estão tão judaizadas e com a mente tão cauterizadas que elas não conseguem seguir a Bíblia, a palavra bíblica. Elas só conseguem seguir os ensinos de homens, ensinos errados que não tem na Bíblia. 1 Coríntios 13:16. Certamente vocês sabem que eles são o templo de Deus
e que o Espírito de Deus vive em vocês. O versículo 17 fala assim: assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Aí o que é que o sistema religioso faz? Eles dizem assim que se alguém destruir o templo, que é o templo de pedra, Deus também o destruirá. Mas não, porque se o próprio Cristo mandou destruir o templo, o próprio Cristo mandou derrubar o templo na lei, porque o templo na lei eram ritos, eram rituais, e na graça nós somos o templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19 fala assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Uai, será se nós não sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo? Aí muitos falam assim: se alguém destruir esse templo, Deus também destruirá, se referindo aos templos de pedras. Eu conheço pastor aqui no Maranhão, que a igreja fechou e ele vendeu o templo e hoje é bar, entendeu? Uai, então cadê o templo? Cadê o templo de Deus? Aonde Deus habita? Como é que foi vendido, fechado e hoje é bar, é comércio, é outras coisas? Então, amados, vamos para a realidade bíblica. Amém? Então, se o nosso corpo é templo, habitado por Deus, o que a religião quer fazer com esse corpo? Purificar? Será que o próprio habitante não tem poder? Então, nesse caso, já que nós somos o templo aonde habita Deus, Ele habita dentro de nós, no nosso corpo. Então, o que a religião quer fazer com o nosso templo? O nosso templo aqui, que somos nós. A religião quer escravizar, a religião quer trazer ensinos bíblicos mais torcido, tá? Eu falo torcido porque eu estive na religião durante 38 anos, quase 40 anos. Então, amados, tudo quase 40 anos dentro das instituições religiosas, eu não aprendi nada sobre Bíblia. Quando eu vim para a graça de Deus, tem 3 anos, aonde eu estou aprendendo passo a passo a palavra de Deus, porque antes eu estava apenas seguindo ensinos de homens, aonde eles falavam lá sobre Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 é a palavra mais comentada dentro das instituições religiosas, é Malaquias 3:10, aonde por muito tempo eles conseguiram arrancar dinheiro dos fiéis, mentindo, dizendo que o povo, os seus fiéis era o povo judeu, enquanto o dízimo foi para a lei. Na graça de Deus não tem dízimo. Não tem dízimo na graça de Deus. Por que não tem? Porque o dízimo era um preceito da lei e foi cumprido por Cristo. O fim da lei é Cristo. E todos que estão debaixo de lei hoje, da lei, estão debaixo de maldição. Portanto, quem está pagando dízimo hoje está debaixo da maldição da lei. Porque o dízimo também é uma ordenança da lei, amados. É uma ordenança da lei. Então, se o nosso corpo é templo habitado por Deus, o que a religião quer fazer com esse corpo? Purificar? Ele quer purificar?
Ou será que o próprio habitante não tem poder para nos purificar? Se Cristo habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo, ele próprio nos purifica, já nos purificou. Louvado seja Deus. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viveremos para ele, e fazemos morada nele. Observa, até esse presente momento, a obra retorna, ainda não havia redentora, ainda não havia completada. Naquela época, a obra redentora ainda não foi completada. Quando que a obra foi completada? Quando ela ficou completa? Quando Cristo disse na cruz do Calvário: está tudo consumado. Como assim? E por que o sistema religioso está aí fazendo rituais, subindo monte, fazendo todo tipo de rituais dentro das instituições religiosas, né? Sendo que tudo já foi consumado lá na cruz do Calvário. O próprio Cristo se deu como sacrifício vivo no nosso lugar de uma vez por todas. Porque lá no velho pacto era morto um cordeiro, né? E o sangue dele tinha que escorrer, né? Tinha que descer o sangue dele para o perdão do pecado daquele povo. Só que nós não somos mais aquele povo. Hoje nós somos a geração eleita. A geração eleita. O povo exclusivo de Deus. Né? Nós somos o povo eleito, a geração exclusiva de Deus. Povo exclusivo de Deus. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 6:16. E que consenso tem o templo de Deus com ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e eles serão o meu povo. Mais do que claro, está falando 2 Coríntios 6:16. E que consenso tem um templo de Deus com ídolos? Amados, que consenso tem um templo de Deus com ídolos? Nós somos o templo de Deus, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 16:16. Agora o 17. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Isso aqui era para aquele povo lá, na lei. Hebreus 13:5. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. E como assim? Moisés era fiel na casa de Deus e tinha templos, né, e tal, e tinha as tendas das congregações, amados, porque era a lei. A graça é o oposto da lei, totalmente. Na graça não temos o templo de pedra, na graça nós somos o templo vivo de Deus. Fala aqui, aí muitos dizem assim: como que vocês que estão... Adriano da Silva Moraes, bem-vindo à nossa live, amado. Então muitos no sistema religioso ficam implicados. Eles não conseguem entender como nós vamos nas redes sociais e falamos que nós somos o povo eleito e que nós estamos reinando em vida e em perfeita vitória e que nós somos o povo predestinado, escolhido, separado antes da fundação do mundo e que não precisa ir para um templo e aceitar Jesus, porque não somos nós quem aceitamos Jesus. Foi Deus quem nos escolheu antes da fundação do mundo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis
diante dele no amor. Efésios capítulo 1 e versículo 4. Leia, por favor. Leia, por favor. Está mais do que claro. Nós estamos falando a palavra do Deus vivo, todo-poderoso Deus. Nele nos escolheu, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Por esse motivo não precisamos mais ir a um templo religioso, aceitar Jesus, não. Porque o povo eleito foi escolhido antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Uai, mas como que nas instituições religiosas os supostos pastores dizem que nós somos? Nós somos pecadores, nós temos que nos purificar, nós temos que subir monte, nós temos que fazer jejum, nós temos que fazer sacrifício para que nós possamos conseguir nos purificar. Não, amados, não, já fomos. Aqui, ó, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, no amor. Leia lá Efésios 1:4. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade. No versículo 5 do capítulo 1 de Efésios. Está bem claro aqui. Amados, porque lá, Maria Galúcio, bem-vindo à nossa live, amado. Então, o que acontece, amado? Na lei nós estávamos fora da lei. A lei era para o povo para os judeus. Fomos alcançados através de Cristo Jesus. Porque aquele povo, o povo judeu, eles nem sequer cumprimentavam os gentílicos. Eles nem sequer cumprimentavam. Mas quando Cristo veio, ele pôs um fim. Vamos ler aqui. A reconciliação dos judeus e dos gentios entre si com Deus. Está vendo? Eles não eram reconciliados. Porque os judeus eram o povo circuncidados. E os gentílicos, eles eram incircuncisos. Então, o povo gentílico estava fora do plano. Ai, irmã, como que a senhora pode dizer com tanta convicção? Vamos lá, quando aquela mulher chegou para Jesus, aquela mulher que era gentílica, né, cananeia, ela chegou para Jesus e falou: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E o que Jesus falou para aquela mulher? Né? Jesus falou assim: ah, mulher, o que tenho eu contigo? Eu não fui enviado, não foi somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Aí a mulher falou assim: Senhor... Aí o que Jesus falou assim? Não é lícito, mulher, tirar da boca dos filhos e lançar aos cães, aos cachorros. E ela: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus: ah, mulher, grande Eliane Conégero, bem-vinda, querida, bem-vinda. Carlos Castro, bem-vindo à nossa live. Então, aquela mulher, o que aconteceu? Jesus se surpreendeu. Como assim Jesus se surpreendeu? Ele se surpreendeu porque ele veio para o povo judeu. Ele não veio para nós, os gentios, que estávamos fora. Éramos considerados como cachorros. Então, ela falou assim: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ele: mulher, grande é a tua fé. Nem em Jerusalém encontrei tamanha fé. Seja feito para contigo como tu queres. Está vendo, amados? Porque Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus.
Então, Jesus Cristo nos adotou na sua morte. Glória a Deus, porque o povo gentílico não era contado ainda. Só, amados, que o povo judeu que tanto discriminava, né? Será se tem discriminação no meio evangélico? Será que tem, né? Porque quando eu estava dentro de uma instituição religiosa, eu era, nossa, não sabia onde colocar, mas tá, se eu parei de pagar o dízimo, já sou tratada diferente. Aí agora eu saí da instituição religiosa. Agora as pessoas passam por mim, os irmãos queridos, muitos cumprimentam, mas muitos não cumprimentam. Passa batido, porque há discriminação da mesma forma que existia lá no judaísmo. Eles estão também levando hoje o mesmo costume dos judeus. Mas só que Cristo quebrou essa barreira entre eles. Vamos lá, vamos ver. A reconciliação dos judeus e dos gentios entre si com Deus. Por isso, vós, que antes erais gentios na carne, e erais chamados incircuncisos. Tá vendo? Pelos que se chamam circuncisos, em virtude de operação natural na sua carne. Lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo. Tá vendo, amados? Naquele tempo, os incircuncisos estavam sem Cristo, completamente abandonados, totalmente jogados para as cobras, sem Cristo. Nós estávamos sem Cristo, estávamos perdidos. Mas o que aconteceu? Éramos discriminados, né? O povo judeu nem sequer se aproximava dos gentílicos, daqueles cananeus. Eles nem sequer se aproximavam daquele povo, porque era um povo, né? Um povo que tinha preconceito. Mas Jesus veio e quebrou todo esse preconceito. Abba, Pai. Ele quebrou tudo e nos fez um povo só, né? Veja que Paulo começou pregando aos judeus e trazendo os judeus para a graça de Deus, né? Aí iniciou lá na igreja primitiva, os gentílicos já vindo, Deus já juntou o povo. Havia separação, mas o véu da separação foi rasgado de alto a baixo. Foi rasgado. O nosso escrito de dívida foi rasgado, né? O espírito de dívida que havia para aquele povo lá pagar foi rasgado. E Cristo Jesus, de uma vez por toda, Ele agora é o nosso Pai. E nós somos a geração eleita, o povo exclusivo de Deus, o povo da graça de Deus, escolhido e predestinado antes da fundação do mundo. E estamos aqui para dizer não ao sistema religioso com suas tortuosas palavras, levando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus torcida. Estamos aqui para destorcer a palavra do Eterno e levarmos a graça de Deus a todos aqueles que creem. Vamos ver aqui. Lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, excluído da cidadania, ó. Estávamos sem Cristo, excluído da cidadania em Israel, né? E estranhos às alianças da promessa. Quer dizer, éramos o povo estranho, né? Irmão Jailson, Isodoro, bem-vindo, amado, a nossa live. Então, o que acontece? Estávamos esquecidos, está mais Cristo,
veio e de uma vez por toda quebrou o obstáculo e nos uniu. Então ele começou a fazer um só povo. Paulo começou a pregoar para os judeus, né? Mas Cristo fez o quê? O que que Deus fez? Deus falou assim: vou pegar Paulo e vou arrebatar o terceiro céu e mostrar para ele coisas inefáveis para ser trazido a nova geração de eleitos, que somos nós, o povo exclusivo de Deus. Então, o que que Deus fez? Levou Paulo ao terceiro céu, revelou coisas inefáveis a Paulo para ser trazido para nós, os gentílicos. Hoje a igreja gentílica está nas redes sociais, porque foi aonde Deus abriu uma exceção para nós levar o verdadeiro evangelho pelas redes sociais. E estamos aqui para dizer não ao sistema religioso, para dizer sim para a graça de Deus, que é essa graça de Deus que iniciou lá. Então o que que Paulo fazia? Depois que Paulo foi ao terceiro céu e foi revelado para ele as coisas inefáveis, Paulo não mais batizou, Paulo não mais quis mais apregoar as coisas da lei, porque já tinha sido cumprido por Cristo. Agora Paulo traz a palavra da graça de Deus, né? Nós vemos ali que Paulo, né? Somente Paulo estava pregando a palavra da graça de Deus, né? E já Pedro, né, já vinha com outra pregação da circuncisão, mas nós somos os incircuncisos e fomos alcançados pela mensagem da palavra da graça de Deus. Amém, amados? Vamos ver mais. Sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, tá vendo? Estávamos longe, fostes trazidos para perto, né? Pelo sangue de Cristo. Efésios 2, 11, 14. Nós estávamos longe, estávamos distante, mas agora fomos trazidos, né? Rai Souza, bem-vinda, amado, à nossa live. Então, o que acontece? Fomos trazidos agora, né, para perto do Pai. Mas só perto? Não, amados, muito além do que perto. Nós somos agora a morada dele. Ele veio morar em nós. Por isso que nós não precisamos mais ir aos templos, buscar Deus, porque Deus já nos buscou e nós somos a morada dele. Deus tinha tanta necessidade de estar perto do homem e a sua criação. Por isso que ele falou assim: façamos o homem à nossa semelhança, a nossa imagem e semelhança. Por isso que nós hoje estamos pertinho de Deus. Não somente pertinho de Deus Deus está aqui. Ele mora dentro de nós. Eu sou o templo vivo do Eterno. Nós somos o templo vivo do Eterno. Estamos aqui nessa geração reinando em perfeita vitória. Abba, Pai. Louvado seja Deus. Efésios 2, 11, 14. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro da separação e suprimido em sua carne a inimizade. Tá vendo? Sérgio, Evandro, Joyce de Jesus, sejam bem-vindos, amados, na nossa live. Então, amados, vamos ler de novo. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro da separação. Pronto. Ele fez um só povo, derrubando o muro da separação. Tá? Então, hoje, amados, é um só povo. Aí agora
o sistema religioso pode dizer assim, mas aí se nós somos um só povo, nós os judeus, né? Só, querido, que Jesus já veio para o povo judeu. Agora, o povo gentílico estão esperando a volta de Cristo. Só que Cristo, Jesus veio para o povo de Israel a primeira vez e foi rejeitado. Eu vim para os meus não receberam. Foi rejeitado, né? Então, eles mataram. A Bíblia fala que nunca houve nem haverá uma tribulação maior do que a tribulação que foi lá em Israel, quando Cristo voltou para o julgamento daquele povo, daquela nação. Está aqui na Bíblia. Aí os líderes religiosos, né, vêm e falam assim, mas Jesus vai voltar. Venha nas telinhas. Eu desafio você, teólogo, líder religioso, venha nas telinhas e prova biblicamente que Cristo vai voltar para o povo gentílico. Venha nas telinhas e nos prove, porque nós provamos biblicamente que Cristo voltou para o povo judeu. Cristo voltou para o juízo daquele povo que maltrataram, massacraram, mataram os profetas, rejeitaram o Filho de Deus, humilharam, fizeram o que bem entenderam. Amém, amados? E essas são minhas palavras e graça e paz. Agradeço a todos que vieram na telinha me ajudar, me dar um apoio. Agradeço muito de coração. Então, graça e paz para todos os amados e assim é. Amém, amados?